Sejam bem-vindos ao evento de abertura do ano letivo da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que integra o Plano Anual de Capacitação 2016 e é direcionado aos magistrados e servidores desta Corte. Em nome deste tribunal, agradecemos a presença de todos que prestigiam este evento. Diante da perplexidade quanto ao futuro, nada mais oportuno que iniciar as atividades letivas de 2016, trazendo um profissional que nos leva a refletir sobre as incertezas da vida, nos impelindo a tomar novas decisões e a escolher novos caminhos. Dentro deste contexto, teremos a oportunidade de ouvir o renomado palestrante Dr. Leandro Carnal, que irá proferir a palestra intitulada Olhando a crise em perspectiva, quais os ganhos e perdas? O Dr. Leandro Carnal é graduado em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo. Possui pós-doutorado na Universidade Nacional Autônoma do México e no Centro Nacional de Pesquisa Científica de Paris. Professor de História na Unicamp, atualmente é membro do corpo editorial da Revista Brasileira de História e da revista Poder e Cultura. Autor de diversas obras, dentre elas Teatro da Fé, História dos Estados Unidos, A Formação da Nação, Conversas com um Jovem Professor, Pecar e Perdoar. Participa de programas de televisão, dentre eles o programa Cafés Filosóficos. Neste momento, convidamos a excelentíssima desembargadora Kátia Maria Bontempo de Albuquerque, diretora da Escola Judicial da 18ª Região, para transmitir a sua mensagem. Bom dia a todos. Com profunda alegria, em primeiro lugar, de ver o plenário cheio, para que nós tenhamos a oportunidade e a grandiosidade de termos conseguido trazer o doutor Leandro Carnal, que vai proferir a palestra, como dito pelo cerimonial, Olhando a crise em perspectiva, quais os ganhos e perdas. A minha fala vai ser muito breve, muito curta. Primeiro que aqui não está, como eu sempre digo, a desembargadora Kátia. Está a diretora da escola e, como todos vocês, uma aluna, uma aprendiz, que, no momento, dirige os trabalhos da Escola Judicial 18. O ano passado, nós encerramos o ano com uma mágoa muito grande, que foi, dia 3 de outubro, o incêndio da nossa casa. A Wanda, que é nossa coordenadora pedagógica, nossa aluna também, fez aquele vídeo dizendo deste tribunal e fazendo uma comparação com o Fênix, de que nós renasceríamos das cinzas. Verdade. Mas o que mais me marcou é que ela disse naquela fala que este tribunal é digno, que nós temos uma história digna. E tenho para mim que a dignidade está entranhada em todos aqueles que labutam diariamente nesta Casa de Justiça. A palavra de ordem desse tribunal é dignidade. Continuando no sofrimento, fomos brindados diante da crise com um corte orçamentário de magnitude nunca antes vista pelo nosso tribunal. As coisas estão além de piores, muito além.
E aí o meu emocional foi lá embaixo. Eu falei, a escola não vai fazer nada em 2016. O corte da escola foi significativo. Quase, acho que 100% numa área lá, significativo. Eu falei, não vou fazer nada, não vou fazer nada. Um dia eu chamei, levei um puxão de orelha da Wanda. Ela falou, calma, calma, Kátia. Nós vamos fazer sim. Nós vamos enfrentar a crise, sim. E daquele momento em diante, a Wanda não tem conhecimento, mas eu estou digerindo a coisa e eu concluí com uma simplicidade muito grande para o meu coração, que eu tenho necessidade disso, que esta crise política, institucional e mais do que nunca, a meu ver, de valores humanos, ela está a nos fazer repensar, principalmente os magistrados, a repensar o que tem sido muito, que foi muito dito pela futura presidente do Supremo Tribunal Federal, Conematra, Enamate, Coleprecor, quem é o juiz do século XXI? Qual juiz nós queremos para o século XXI? Eu não sei a resposta, e ninguém sabe também. O que eu sei diante desta crise, desta situação, é que nós estamos vivendo uma era profunda de transformação, enorme. E nós precisamos ir lá no fundo do poço, colocar os pés para a gente poder subir, repensar de que forma, ainda não sei, eu não tenho a forma. Mas a escola estará aqui. A escola vai ser parceira de dentro das possibilidades, com ausência do pagamento de diária, os cursos serão realizados. Prova disso é que não é qualquer tribunal que traz um professor, Leandro Carnal, para fazer a aula magna. Com isso, nós estamos dizendo a todos nós, a todos os nossos alunos, que nós vamos fazer, e que 2016 será um ano maravilhoso, e que nós vamos propiciar cursos capazes, ou pelo menos na tentativa, basta tentar, para poder fazer parte dessa transformação, e que essa transformação será positiva. E que o juiz do século XXI vai brotar com o auxílio necessário e fundamental da escola judicial. Eu fui criada pelo meu pai e pela minha mãe com um dizer muito simples, que as piores e mais fortes tempestades, que a águia alça os seus melhores e maiores voos. E a escola judicial vai voar lá em cima esse ano. Nós vamos dar conta do recado. Eu dependo de cada um dos senhores para se engajar nessa luta, desse momento de transformação, para continuar escrevendo a nossa história, o nosso capítulo, com a dignidade que sempre tivemos e que eu não tenho dúvida será mantida por todos nós. O passado é a história, está lá atrás, nós temos que aprender com ele, vivenciar que crise sempre existe, etc, etc e tal, mas nós temos o nosso passado, a nossa história de dignidade. O presente é isso aqui, que nós estamos, é a nossa consciência de conseguir trazer o professor Carnal aqui hoje para dar aula magna de início oficial do ano letivo, parece grupo escolar, da Escola 18. E o futuro é a nossa esperança, que nós vamos construir em cima da nossa história, da nossa consciência, a nossa esperança de que vai dar tudo certo. E que nós vamos dar conta do recado. E que nós vamos manter as nossas salas de aula lotadas de pessoa, quer com pagamento diário, quer sem pagamento de diária. Nós temos pessoas ótimas aqui e que farão parte da construção da nossa consciência presente para que o nosso futuro de esperança chegue e chegue rápido e que a gente possa dizer, puxa vida, eu quero dizer, como a escola judicial foi maravilhosa, e eu entendo por maravilhosa apenas em conseguir fazer em 2016. Então é com muita alegria, com a esperança renovada
pela Fênix, as minhas cinzas já foram construídas, o meu voo, a minha águia vai ser enorme, e é o que eu vou fazer à frente da escola judicial para que todos possamos aprender. E para poder encerrar a grandiosidade disso, tem um texto aqui da nossa Cora Coralina, eu nem vou ler o texto, eu vou ler a última frase que ela fala. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Vamos todos aprender hoje com o professor Karnal e sempre. Obrigado e bom dia. Bom, então, a partir desse momento, atenção total ao nosso querido professor Karnal para a sua palestra. Bem, gente, eu agradeço tanto ao convite muito honroso, como também as palavras introdutórias da desembargadora. Já viemos conversando desde o aeroporto, para que eu sente neste tribunal tão importante, diante de pessoas tão ilustres, para falar de crise, para falar do momento que nós estamos vivendo, especialmente para jovens que não têm a experiência de crise que nós mais velhos temos. Porque os jovens, provavelmente, alguém que tenha hoje menos de 30, não tem memória de inflação, não tem memória de crise. E eu quero fazer exatamente perspectiva para vocês, diante do sentimento atual, importantíssimo, da palavra crise. Existe um senso comum que eu chamo de conversa de RH. Conversa de RH é uma raça muito específica, é um procedimento muito específico na humanidade. Este senso comum diz respeito à ideia de que haveria um ideograma chinês para crise, que combinaria crise e oportunidade. Não existe esse ideograma. Isso foi invenção de alguém numa palestra e não existe. Eu faço mandarim há 9 anos e perguntei ao professor qual o ideograma de crise. É crise mesmo, não tem nenhuma oportunidade em mandarim. Aliás, há vários ideogramas para crise. Mas a palavra crise, ela encerra reflexões muito importantes para nós, que eu espero compartilhar com os senhores. Para a gente tratar logo do que é difícil e depois ir para o que é bom. Eu gosto de seguir o conselho de Maquiavel. Faça todo o mal de uma vez e o bem aos poucos. O capítulo 18 do Príncipe. Nós temos hoje, à frente dos poderes executivo e legislativo, pessoas que para alguns grupos não gozam da confiança das pessoas. Imaginem que se não for por impedimento total da chapa, se não for por crime eleitoral, impedida a chefe do executivo, assume o vice-presidente. Impedido este pelas constituições brasileiras, assume o presidente da Câmara. E aí nós vamos indo até o Senado. Ou seja, metaforicamente, derrubado Lúcifer, sobe Satanás. Caindo Satanás, Beelzebu assume. E nós fazemos aquele papel que viveu a Polônia, libertada dos nazistas, abriu caminho para os soviéticos. Muito difícil saber quem vai nos libertar, porque ninguém parece apto a isso. E a questão mais incômoda para mim é que nenhuma dessas pessoas está lá por golpe de Estado. Todas estão num país democrático, um Estado de Direito, o mais longo período de Estado de Direito que nós já vivemos, pleno no Brasil, estão lá por voto. Só para dar o exemplo do deputado Cunha, ele é o 3º deputado mais votado do Rio de Janeiro. O primeiro é Bolsonaro. A segunda é uma senhora de sobrenome Garotinho. E o 3º é ele. Eu olhei a lista dos deputados, porque eu cobro muito da minha deputada muitas coisas, para ver se ela tinha faltado às sessões, porque acabou de sair a lista de sessões, e descobri que o deputado por São Paulo, Tiririca, é um dos mais assíduos da Câmara dos Deputados. Tiririca é um exemplo de presença. Exemplo de presença. Bem, só que Tiririca fez uma mentira eleitoral. Ao ser eleito, ele disse: vote Tiririca, pior que tá, não fica. Ficou. Ficou. Isso é uma mentira eleitoral. As nossas lideranças não inspiram confiança de todas as pessoas, ainda que haja naturalmente controvérsias e ações em curso. Isto nos estabelece uma dificuldade específica
que quando a liderança não inspira confiança, o sistema começa a entrar em colapso. Vivemos uma crise de lideranças no Brasil há bastante tempo. Temos tido poucos estadistas e muitos políticos. Estadistas são aqueles seres que tomam decisões que, para o bem e para o mal, influenciam os próximos 50 anos. Foi o caso no século XX de Getúlio Vargas, foi o caso de Juscelino Kubitschek, foi o caso dos militares que, para o bem e para o mal, tomaram decisões sobre o modelo rodoviário, legislação trabalhista, modelo educacional, que nós sofremos as consequências positivas e negativas até hoje. Quase todos os outros, com uma certa injustiça, planejaram o fim do mês. São mais administradores de almoxarifado. Faltou uma lata, tem que comprar e repor. Ou negociar com o partido quem vai ser o ministro da lata para conseguir fazer a reposição. Há uma crise de liderança e isto faz com que as pessoas se sintam perdidas. Eu dei uma palestra sobre ética em Brasília. Olha o ponto que eu consigo chegar. No subsolo do Banco Central para presidentes de estatais. E saí da palestra, voltei. E os presidentes de estatais estavam na primeira fileira, de todas as estatais, e os altos funcionários atrás. E um deles veio me dizer um dado que eu acho muito importante, muito significativo. No apogeu das denúncias sobre a Petrobras, que vivíamos naquele instante da palestra, me disse um funcionário da Petrobras, a Petrobras acabava de atingir seu recorde histórico de 3,4 milhões de barris por dia. O que significa isso? Que apesar das denúncias intensas e profundas sobre a administração da Petrobras, os funcionários continuam trabalhando, continuam cumprindo seus deveres. E é um pouco aquilo que nos atinge. Apesar dos cortes, redobramos esforços. Apesar de tudo, estamos em plena capacidade de responder. E aquilo que eu disse a professores públicos há pouco tempo, se vocês querem se vingar do governo, se vocês têm ódio do Estado, tem uma vingança enorme. Deem aula, trabalhem. Porque uma nação educada é a maior vingança que eu posso ter contra o Estado. Se eu quero minar esse tipo de política, dê aula. É a maior vingança. Porque quando você não dá bem aula, você está fazendo exatamente o que é esperado de você. Manter as pessoas em analfabetismo funcional. Então, vamos pensar, vamos tirar essas coisas da cabeça, passou. Vamos pensar que a todo instante, os jornais que eu venho abrindo desde mais ou menos a crise de 2009 em diante, eles nos informam permanentemente problemas. Ler um jornal hoje é ter um problema de estabilidade psíquica. Vejam o seguinte exemplo. Todos os dias nascem milhares de crianças no Brasil, certamente dezenas de crianças em Goiânia, perfeitamente saudáveis. Mas ao nascer uma criança com Zika, que é um horror, é uma tragédia, o jornal coloca na manchete. O jornal jamais publica bebê saudável chega à luz em Goiânia. Jamais publica. Os jornais têm um compromisso em nos informar acerca do que é notável. E a média das pessoas acha notável o mal. 1 milhão de pais se sacrifica e é generoso e afetivo com os filhos. Mas o caso do casal Nardoni ocupa todas as manchetes. E jamais caso assim. Mãe dá o último pedaço de pão à filha. Jamais é publicado. Os jornais, sem exceção, nos trazem informações variadas sobre um mundo difícil. E aí nós temos a seguinte confusão. A primeira eu já toquei. Confundir a elite dirigente com o país. Esse é um equívoco. O país é formado por gente como nós, servidores públicos ou privados, que acordamos diariamente e pegamos nosso carro, ou ônibus, ou metrô e ficamos lá o tempo todo. O país é formado por gente como eu, para quem janeiro significa IPTU e IPVA. Abril não é mais outono, abril é imposto de renda. O país é formado por gente que, usando um verbo menos sofisticado, rala o dia inteiro. Então,
nós confundimos a elite com isso, mas também confundimos o jornal com a realidade. Porque esta palestra aqui em Goiânia, e bem disse a desembargadora, que é difícil me trazer por um motivo, agenda. Eu sou uma pessoa simples, a minha agenda é muito neurótica. Eu sou uma pessoa fácil, mas a minha equipe é muito problemática. Então, não vai sair uma manchete em Goiânia dizendo, apesar do corte, escola judicial funciona perfeitamente e bem. Não vai sair essa manchete. Agora, se fosse fechada a escola judicial, sairia. Então, ao ler um jornal e ao ler qualquer organismo de imprensa, ao ler a internet, ao assistir à televisão, eu preciso ter presente que aquilo é uma visão mediada de mundo. Que no período da prosperidade entre o governo FHC e Lula, ou no período atual de crise, nós continuamos acordando, nós continuamos namorando, nós continuamos casando, trabalhando e fazendo tudo o que sempre fizemos. Nós continuamos, malgrado tudo. Então, há uma crise evidente de segurança, naturalmente muito maior em São Paulo que em Goiânia. Goiânia é uma cidade tranquila, de mangueiras dando fruta o ano inteiro e de duplas sertanejas felizes o ano inteiro. Em São Paulo é um horror, gente. Estão assaltando nos sinais. Em São Paulo estão assaltando à luz do dia, um horror. Nem cheguem perto, que está um horror. De fato, os índices de criminalidade em São Paulo subiram muito. Para a gente não se sentir isolado, subiram no Brasil todo. Temos um clima de insegurança profunda. Hoje, indo para o aeroporto de Congonhas, às 4h30 da manhã, pela Avenida Brasil, em cada esquina eu parava, olhando para o lado e dizendo, tem que dar palestra, tem que dar, não posso ser assassinado, tem que chegar ao aeroporto, tem que dar a palestra. Há uma crise de segurança. E usando essa imagem, talvez seja o problema que nós estejamos sentindo neste momento, que é o problema de estar na lama e não conseguir ver nada além da lama. Quando eu estou afundado na lama, a minha visão vai ser marcada por isso. Eu não posso ter outra perspectiva. Eu vou convidar a toda esta plateia distinta a olhar em perspectiva. O que é olhar em perspectiva? Olhar, primeiro, em profundidade, indo além do fato atual, e indo em busca de outros fatos. Olhar em comparação, olhar dentro do tempo histórico, e olhar mais além do imediato. Isso é dar perspectiva. Reinventada no Renascimento por grandes pintores, especialmente Giotto, especialmente Paulo Cello, a perspectiva criava a fantasia de profundidade no quadro através de uma ilusão de ótica. Esta ilusão de ótica, ela é fundamental para eu ter presente o que está mais perto de mim parece maior, e o que está mais longe parece menor. Logo voltamos à lama. Para quem é jovem, estamos vivendo um período terrível, porque não tem perspectiva. Não tem essa perspectiva. Vamos demonstrar isso. Toda vez que eu enfatizo apenas uma fase de desenvolvimento de qualquer organismo ou de processo histórico, eu perco a visão do todo. Toda vez que eu enfatizo a larva, ou a pupa, ou a crisálida, ou a borboleta, eu perco a visão do todo. É preciso olhar uma visão mais longa para saber que existe um desenvolvimento complexo de cada etapa. Vamos demonstrar agora com números e não com metáforas. Os economistas divergem. Os mais otimistas falam que 2016 terminará com uma inflação média de 6,8%. Os pessimistas falam em 7,5%. E a média eu botei 7. O historiador não sabe muito números, então arredondei para 7. A inflação talvez esse ano seja de 7% ao ano. Para um jovem que desconhece o fenômeno da inflação, é uma novidade absoluta. Os preços vão começar a ser pressionados. As consultas médicas, o preço do combustível, tudo vai começar a subir. Os salários talvez não sejam reajustados no mesmo patamar. Resultado, mais processos para vocês. Mas, em todo caso, temos uma perspectiva de inflação. Se eu tenho 30 anos,
ou seja, cheguei à vida produtiva adulta na década entre 2000 e 2010, eu tenho uma perspectiva nova. Mas como eu tenho 53 e não 30, eu vou dar outra perspectiva. Último mês do governo Sarney, 84,23 já expurgado de inflação ao mês. 84 ao mês. Somávamos 12 meses anteriores com 4.853% de inflação. Naquela ocasião eu ficava milionário várias vezes, ganhei 1 milhão de cruzados, 1 milhão de cruzeiros novos, eu ficava milionário. Os jovens não conseguem supor que naquela ocasião a gente colocava dinheiro à noite no banco e ele rendia de manhã, overnight. A gente punha o dinheiro para dormir e ele acordava rendido, que a gente trocava salário por dólares imediatamente. E essa crise foi imensamente mais forte que a atual. Só que ainda havia clareza na era Sarney de que havia um lado bom e ruim. Essa clareza não existe mais tão forte no Brasil. Em 1985, o mal eram os militares, o bem era a Nova República e Tancredo, que de fato foi o melhor presidente que o Brasil já teve. O único que não cometeu um único ato errado. E vocês sabem que por decreto do Sarney, Tancredo é presidente do Brasil. Por decreto do presidente, ele é contado como presidente do Brasil, e Dona Risoleta teve direito, naturalmente, à pensão de mulher de presidente. E segurança também, que se oferece a um ex-presidente. Isto é uma inflação. Essa maquininha de recalcular era uma metralhadora. As lojas pararam de aceitar cartões de crédito. E eu reclamei na época, jovem ainda, em plena pós-graduação, eu reclamei para minha avó, que é uma imigrante alemã. E eu disse, vó, essa inflação é a maior. E minha avó me deu perspectiva. Ela saiu da Alemanha em 23. A inflação era de 17.000% ao mês. Em 23, em novembro, o marco alemão deixou de existir e as pessoas passaram a trocar produtos, comida por aula, e assim por diante. Ela me deu perspectiva. Para a minha crise de 85, aquela crise era muito maior. Para a crise atual, as duas são muito maiores. Eu tenho que olhar em perspectiva. E não tomar o todo pela parte, e não tomar o momento pela eternidade. Vamos dar uma avaliação bem objetiva. Há uma retração industrial mundial, menos na China. A China diminuiu o crescimento, mas a China desindustrializou o planeta. Mas o Brasil, em particular, essa região centro-oeste, o agronegócio prosperou na mesma proporção. Porque se é verdade, por exemplo, que a China quase destruiu a indústria de calçado de Franca em São Paulo e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, é verdade também que a China nos tornou os maiores exportadores de couro do mundo, dando a riqueza para os curtidores, para os donos de fortuna. Se é verdade que a China desindustrializou a indústria quase no planeta todo, soja brasileira disparou no mercado, porque tivemos que alimentar mais gente. A China não tem espaço para vaca. Vaca demanda muito território e muita água. E nós temos muito espaço para vaca em todas as instâncias. Em todos os lugares as vacas são absolutamente livres para existir no Brasil. A China não pode. Gado é muito dispendioso do ponto de vista da pegada ecológica e do território exigido. Eu posso, se eu for titular de um agronegócio, ver a década que começou em 2011, tecnicamente, como uma das melhores, porque o agronegócio continua crescendo. Ele vai sentir a crise, logo agora, mas ele continua crescendo. Ontem eu estive em Campo Grande, numa entidade ligada ao agronegócio, anteontem, e ele continua crescendo. Vamos pensar em perspectiva. Os dados do IBGE e a ONU permitem dizer que nunca antes na história do país nós tivemos uma distribuição de renda deste porte. Não é uma opinião política, é uma opinião técnica. Tanto aqueles que estão obrigados a mentir para salvar o governo,
quanto dados objetivos de agências estrangeiras, mostram que a classe, especialmente a classe C, aumentou seu poder sobre a economia, e o efeito disso, que eu sinto por viajar muito, está nos aeroportos. O efeito disso está nos cruzeiros, pagos em 20 vezes. O efeito disso está no consumo. Gente que passou a virar verdadeiro sommelier, no sentido de consumir vinhos. O efeito disso está em todos os lugares. A classe C, em particular, aumentou muito sua presença. E quaisquer indicadores que eu tomo, independente da fonte, esse é da Getúlio Vargas e do IBGE, vai mostrar que a quantidade de miseráveis no Brasil, ou de pobres, diminuiu enormemente. Essa é uma excelente notícia. Que junto com uma outra, a diminuição da mortalidade infantil, foi quase uma revolução no Brasil em 20 anos. Esta nem tanto fruto do governo, mas da ação de gente como Dona Zilda Arnes e da Pastoral da Criança. Muito mais isso do que a ação do governo. Se eu olhasse para a década de 2010 até agora, eu veria ainda em processo uma ascensão social, uma eliminação da miséria absoluta, uma diminuição da fome e ainda uma preocupante persistência do nosso índice de analfabetismo. Oficialmente, 10%, para arredondar, 9,7%, e um analfabetismo funcional muito incômodo. 10% dos brasileiros não sabem assinar o nome, ou seja, são analfabetos totais. Mas há um número nunca medido de brasileiros que conseguem desenhar o nome, mas não escrevem uma carta simples, não conseguem interpretar um manual de instruções simples. E eu não me refiro a quem escreve ou fala errado. Isto não é o analfabetismo funcional. O domínio da gramática formal não caracteriza o analfabeto ou o alfabetizado, mas quem não consegue expressar suas ideias através, por exemplo, da escrita. É diferente, como eu já disse, quando minha empregada me deixa um bilhete que eu guardo até hoje, que eu tornei uma crônica de jornal, ela me escreveu: professor, nessa quinta eu venho na sexta. Isso é diferente. Não é uma frase muito lógica. Nessa quinta eu venho na sexta, mas é absolutamente compreensível. Se ela fosse parnasiana, ela escreveria: professor, 2 pontos, ao contrário do hábito semanal de vir à sua casa às sextas, às quintas, excepcionalmente, vírgula, advérbio, na sexta eu virei na sexta-feira, apenas nesta semana, ponto, atenciosamente, empregada. Ou seja, isto diria a mesma coisa, só que muito maior. Isto não é erro de língua. Isso os linguistas não consideram um erro. Isso é uma adaptação. Como vossa mercê se tornou você e hoje é VC. E provavelmente daqui a alguns anos será V. Apenas V. Escrever só o V. E com um rostinho sorrindo, né? É isso. Nós temos uma questão objetiva. Temos uma forte crise econômica, sem dúvida forte, mas não a pior que o Brasil já viveu. O encilhamento do início da República, a crise de 29, a crise de 1900, da toda a década de 80, particularmente entre 88 e 90, nós temos uma forte crise econômica. Ela é subjetiva porque ela significa não confiança no futuro, que é um dos fatores da crise. E ela é objetiva porque significa envelhecimento da tecnologia brasileira, não renovação do parque industrial, ausência de investimento em tecnologia. Mas nós temos sim, e muito mais, uma fortíssima crise de valores neste momento. E essa talvez seja inédita no Brasil. Porque em 1964, os dois lados que se batiam, conservadores e pessoas de esquerda, tinham certeza que tinham a resposta para o país. Os dois lados, de um lado o DN, IPES e BAD, setores conservadores da Igreja Católica, do outro lado, CGT, Ligas Camponesas, UNE, cada um tinha certeza de ter a solução para o país. E cada um tinha valores absolutos embutidos na sua proposta. Nós não temos essa certeza hoje. Isto significa, pegando o modelo weberiano, que a dominação tradicional
que é a dominação, por exemplo, do coronel sobre os seus subordinados. A dominação carismática, que é a dominação do pastor, do padre, do rabino, ou do líder de um grupo religioso, ou até a do pai, como dá o exemplo em Weber. E a dominação jurídica, que é aquela amparada no texto da lei. Esses três campos estão em crise no Brasil. Porque é lógico que nós temos um estatuto jurídico, mas a subjetividade deste momento permite, vou usar só essa palavra mais chata, mas em ambiente jurídico ela é boa, permite uma nova hermenêutica. Que hermenêutica é essa? A lei diz aquilo que eu preciso que ela diga. Essa é a nossa nova hermenêutica. Ela vai dizer o que eu preciso. Vocês vão dizer que sempre foi assim. Talvez sim, mas há uma ascensão de um valor novo. Não há líderes carismáticos neste momento no país. E neste momento, as formas de dominação tradicional, de exercício do poder, estão sendo contestadas estruturalmente. Querem uma boa notícia? Eu sou da opinião, como externo ao Poder Judiciário, que há poucos anos o símbolo do Poder Judiciário na imprensa era o juiz Lalau. E hoje é o juiz Moro. Eu acho isso uma mudança estrutural. Uma mudança muito grande. Ponto para o Poder Judiciário. Os outros poderes continuam com os mesmos símbolos. Eles não mudaram de padrão. Aliás, são de uma tradição brutal. Brutal a esse respeito. Bem, a nossa coesão social, ela sofre um risco. Convocado para um depoimento que depois foi suspenso, o ex-presidente Lula deveria ir ao Fórum da Barra Funda. E mesmo ele não tendo ido, dois grupos se formaram perto da minha casa, que moro na zona oeste de São Paulo. Minha rua termina no Palmeiras, ninguém é perfeito, vocês sabem que há problemas estruturais no mundo. A coesão social de gente que faz faixas dizendo Lula é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Uma frase estranha, porque se meu amigo for comprovadamente condenado pela justiça, ele continua meu amigo, mas ele é um ladrão. Eu posso continuar gostando dele, mas ele é um ladrão. Não foi provado nada ainda. Está tentando provar tudo, mas não foi feito ainda e nem julgado nada. Mas havia um grupo que gritava, e eu assisti furiosamente. E do outro lado, um grupo que gritava. Ambos caracterizados por pessoas de duvidoso gosto estético, mas ambos com uma certeza absoluta que tem um problema novo. Nenhum dos dois lados escuta o outro, nada. A palavra petralha ou a palavra coxinha interrompe o raciocínio racional. Interrompe o cartesianismo e introduz a adjetivação. Quando eu passo a adjetivar, eu parei de pensar. É aquela fase da discussão que eu parei de pensar. Enquanto eu não estou adjetivando, eu ainda estou pensando. Quando eu estou ainda elaborando frase, eu estou pensando. Quando eu passo a gritar, seu ladrão, seu vagabundo, eu estou adjetivando. Aí parou o raciocínio. Uma discussão pode ainda ter raciocínio. Meu casamento anterior encerrou com uma discussão assim. Fui acusado na última fase de que eu deveria doar meu coração para a ciência, porque é raro o caso de um coração sem uso. Eu respondi, neste caso, amor, você deveria doar o cérebro para que o avanço fosse duplo. Né? Essas amabilidades terminaram no juízo, mas foi assim. Né? Quando eu estou irritado, eu começo a dizer a verdade. Né? Então, é isso. Estes dois grupos em choque, e eu não consigo ter clareza sobre os argumentos dele, eles têm um problema que, para mim, que sou professor, é um problema estrutural. E o problema deles é que não há diálogo algum, de espécie alguma. Eu não duvido dos direitos e defendo o direito de protesto como um dos grandes ganhos da democracia. Porém, quando eu paro de escutar e bato panela, eu fico preocupado. Eu tenho que escutar e redarguir. Discordo do que você disse. Você está equivocado. Ou, como se diz no Senado, Vossa Excelência é um ladrão. Não, é Vossa Excelência que rouba mais tempo. Eu gosto daquela discussão em que as pessoas ainda estão conversando.
Eu fico preocupado quando as pessoas param de se ouvir. Eu fico muito preocupado. Porque há exemplos de países onde isso aconteceu, que é a Síria, onde ninguém ouve ninguém. Parece que é o inferno do terceiro mundo. Fraqueza da ideia de debate, incapacidade de uma discussão racional. Parece que temos todos os problemas. Para dar perspectiva agora geográfica, já que eu dei histórica, eu vou dar uma breve olhada em países de primeiro mundo. Países como o Japão, que com um território pequeno, população grande, 127 milhões de habitantes, está entre os maiores PIBs do planeta. O Japão é um país desenvolvido, importantíssimo na área tecnológica. Estive lá o ano passado e fui apresentado a essa epidemia japonesa, hikikomori. É uma espécie de agorafobia, ou seja, fobia de não sair à rua, fobia, medo de sair à rua. E uma parcela importante dos jovens japoneses está trancada em casa, olhando para a internet e não consegue mais sair do quarto. Agora, em grego, é praça, agorafobia é o medo da rua, é um pânico, é uma síndrome de pânico muito paralisante, terrível para quem tem. E isso está se multiplicando num Japão que não tem problemas sociais, que é um dos países mais éticos do mundo, que é um país onde as pessoas deixam a chave no contato do carro na rua. Elas deixam. E eu sou testemunha disso. É um país que não tem lixeiras na rua, porque você deve botar o seu lixo em casa, para que a prefeitura não tenha que pagar 2 recolhimentos de lixo, o da rua e da sua casa. Os japoneses acham um horror botar lixo numa lixeira pública, porque você já tem um recolhimento em casa. Seu lixo é seu e será levado até a sua casa. O ano passado, no Japão, uma aluna minha esqueceu no trem-bala a sua bolsa, ficou na estação, esqueceu, e o trem partiu. Ela se desesperou, passaporte, dólares, e ela gritou para a guia, a minha bolsa, e a guia, não se preocupe, o trem volta. Estávamos em Kyoto, o trem foi até Osaka, e voltou, a bolsa estava lá. E a aluna gritava, a bolsa está aqui, a guia, mas claro, quem iria pegar? A guia não entendia que aqui pegam até o trem na licitação, né? Ela não conseguia entender isso. O Japão é o país mais ético que eu conheço. O Japão é um país onde não há furto, praticamente não há roubo. Existe uma máfia, mas ela não se ocupa desse varejo, não se ocupa dessas questões. É uma máfia violenta e acusar, mas não se ocupa disso. O Japão, eu conheci o ano passado bares, chamado Cat Café, onde as pessoas pagam para poder fazer carinho em gatos. Como o japonês quase nunca tem bicho de estimação em casa, que as casas são muito pequenas, ele passa muitas horas fora, ele não tem bicho de estimação. Então ele paga para fazer carinho em gatos. Eu fui a um desses lugares. Você paga para poder alisar gato. É um grau de carência espetacular. Espetacular. Isso aqui é um cat café. A cara das duas senhoras demonstra que este é o único gato que elas poderão alisar. Provavelmente está ali toda a perspectiva de gato delas. Essa foto é minha. E, aliás, no fundo está a minha aluna, não é a da bolsa. É muito simpático conhecer isso, os animais em geral, e também os gatos. É muito simpático conhecer isso, mas significa que em países onde não há problemas graves de ética, apesar de haver escândalos de corrupção no Japão, comparados conosco, esporádicos, e quando se descobre um esquema de corrupção, geralmente o político se suicida. Aqui seria um genocídio profundo, né? Despovoaria o país. Mas há problemas humanos que nos dão essa perspectiva. Que num país como o Brasil, de violência social profunda, de desigualdade econômica que melhorou, mas ainda é notável, com defeitos estruturais que são as poucas coisas que me irritam de fato, que me tiram do sério, como o racismo. Racismo é uma das poucas coisas que me faz descontrolar. Aliás, as pessoas ao meu redor sabem disso, que o gesto racista me leva a uma voadora no peito não metafórica.
Não é uma metáfora. Um país com estes problemas que nós temos, a taxa do Japão de suicídio é 50 vezes maior que a brasileira. É muito curioso isso. Seguida do Japão, nós temos a taxa da Suécia, que também é um país, como diz o Falabella, todo mundo é loiro, por que alguém se mata, né? A Suécia é um país de todo mundo é loiro e não há problemas estruturais. Na Suécia, graças ao seguro-desemprego e ao welfare state, estado do bem-estar, você pode não trabalhar o resto da vida e ficar vendo a neve cair. Segundo a ONU, um país que tem taxa zero de suicídio é o Haiti. Eu tenho a dúvida se nenhum haitiano se mata, dada a concorrência com a natureza e com as guerras, ou não há registros formais disso, que é possível também. Mas eu estou dando perspectiva a vocês para dizer que o mal que nós queremos resolver no país, como crise econômica ou crise moral, não produzirá o paraíso, porque o paraíso nós fomos expulsos dele e não há volta. Não há volta. Eu posso ter dito ao ser expulso, ou Adão pode ter dito em nome da humanidade, I'll be back. Ele pode ter dito isso, mas não há volta. Quando eu digo no meu livro Pecar e Perdoar que errar é humano, eu não estou usando essa frase de vó, de senso comum. Estou dizendo que o que nos definiu como seres humanos é o erro. No primeiro grupo humano formado diretamente por Deus, na tradição judaico-cristã, feito ali dentro da empresa, a empresa que se chamava Éden Limitada, feito ali, funcionários da casa, um do pó, outro da costela, tirado um funcionário do outro, e o código de ética tinha apenas uma regra, ela foi quebrada. Expulsos da empresa, demitidos com justa causa, sem direito algum, eles tiveram 2 filhos e um matou o outro. 50% de homicídio na outra geração. Esta é a primeira família humana, a mais próxima do Criador. Pais pecadores, filho assassino ou morto. Bem, esse é um café. Esses gatos um pouco depressivos que ficam na porta dizendo venham carentes ou pessoas com 1 ou 2 arrobas acima do modelo. Eu vou falar de um modelo de uma comédia que eu recomendo aos senhores, um filme que eu vi há pouco, Que Mal Eu Fiz a Deus, Qu'est-ce qu'on fait au bon Dieu, em que uma família burguesa típica da França tem que enfrentar um desafio. Essa é a família burguesa. Os filhos decidem casar com cotas. Uma filha casa com um islâmico, outra filha casa com um judeu e a terceira casa com um chinês. Eles têm apenas mais uma filha. E é um casal católico. E esta é a reação deles no casamento diante das festividades da outra família, gritando ou cantando. Quando a última filha casa, ela informa aos pais felizes que vai casar com um católico. E os pais felizes é um africano de ascendência católica, como muitos africanos ocidentais. Então surge o que eles dizem no filme ser a família Benetton. Surge a família Benetton. As 4 filhas burguesas de um casal conservador casam com praticamente todos os grandes grupos minoritários da França. Ainda que eu tenha dúvida se hoje classificar um islâmico na França de minoritário é matematicamente válido. Mas casam com esses grupos. E o casal é desinstalado da sua zona de conforto. O casal é submetido a uma crise. Esta crise é que, se todas tivessem casado com franceses católicos de ascendência francesa, a família não seria obrigada a repensar valores. E o mais interessante do filme são como esses preconceitos vêm à tona, por exemplo, quando ela apresenta o noivo aos pais. Os pais dizem uma frase politicamente incorreta. A primeira coisa que eu por que ela está entrando com uma nobrista? E não é uma nobrista, é o genrinho a caminho. O que é fascinante no filme, que o único casamento católico do filme, o filme é divertido, o único casamento católico do filme, ele tem o pai, naturalmente, da noiva, mas tem o pai do noivo,
que é um elemento da elite ocidental africana profundamente racista em relação aos brancos europeus. E o pai vai descobrir pela primeira vez que ele também é alvo de racismo. Um racismo de vetor contrário. Racismo de vetor contrário. Então essa questão faz com que todos tenham que repensar seus valores. O filme é politicamente incorreto e muito divertido, talvez por isso. Toda vez que eu saio da minha zona de conforto, eu submeto meus valores a uma avaliação. E esta avaliação vai submeter diante dos nossos novos valores, das novas situações, a seguinte questão: o que eu penso é válido? O que eu afirmo é correto? Aquilo que eu faço é usual? Isto é uma dificuldade para todas as pessoas. Eu sempre digo que eu acho que particularmente os homens têm dificuldade com mudança. O homem casa por dois motivos básicos: televisão e comida. Tendo essas duas coisas, um homem vai às bodas de ouro fácil, né? O IBGE revela em 2010 que quase 75% dos divórcios litigiosos do Brasil são de iniciativa feminina. E é interessante porque é a mulher que é a promotora do casamento. Eu tenho observado em casamentos alheios e meus que a noiva entra senhora de si na igreja, porque ela escolheu tudo. Escolheu as flores, a música, a decoração, até o vestido da madrinha. O noivo entra espantadíssimo com aquilo. Ele não tem a menor ideia do que está ocorrendo. Ele foi convidado, porque tem uma certa relevância a presença dele, mas ele não tem a menor ideia. Essa noiva que casou e que fez tanto é provavelmente, matematicamente, a que vai pedir o divórcio. Porque ela quer felicidade. E os homens são programados para não buscá-la. Haja vista que o homem, ao entrar numa festa, já anuncia: a gente vai embora cedo, né? Eu não vou me divertir de jeito nenhum. Eu não vou dançar, não vou conversar, não gosto de beber. Vamos embora cedo, né? Quer dizer, o homem já tem uma dificuldade com a diversão que é estrutural. Mas a grande diferença, é preciso dizer, isso é educativo, trocar essas informações, é que o homem tem uma gaveta cerebral vazia e ele pode não pensar. E as mulheres não acreditam. Quando elas nos perguntam: o que você está pensando? Nada. É verdade. É verdade. Está pensando em nada. Está olhando para um ponto. Não tem nada ocorrendo dentro do cérebro. E é por isso que os homens podem pescar. É a condição para pescar é pensar em nada, né? Ficar horas olhando aquilo, nada. O homem vê futebol para não ver nada. Não importa o jogo que estiver passando. Ele fica ali olhando. Podia passar 15 de Piracicaba contra o Náutico, e ele ficaria ali olhando, porque o que ele quer é um nada. Essa gaveta é fundamental para os homens. Já se disse que os homens têm gavetas separadas e as mulheres têm apenas uma, onde ao puxar uma coisa vem tudo junto. Você esqueceu do meu aniversário, você também não gosta mais de mim, tem aquela questão sexual também que está... Ou seja, ao puxar um fio vem tudo, absolutamente tudo. As mulheres são exigentes quanto ao drama da felicidade. Os homens são menos exigentes, são menos complexos quanto ao drama da felicidade, não a buscam e não a encontram, em geral. E este filme nos mostra, entre homens e mulheres e casamentos, esta novidade, quando eu sou desinstalado. E eu volto a advertir. Quando eu não quero ser desinstalado de nenhuma das minhas convicções. Logo após bater panela, o passo seguinte é disparar armas. Quando eu não quero ouvir ninguém, eu vou pela força. Falhando qualquer consenso, eu vou diretamente para a coerção. A Síria é um exemplo do colapso da ética num país. Quando Aristóteles nos diz que a vida ética é a vida que provoca a felicidade, quando Luc Ferry diz que a vida ética é a vida que vale a pena ser vivida, eu acrescento: a vida ética é a única que possibilita a vida em sociedade. Quando eu não respeito mais o limite da ética, a sociedade fica inviável. Tanto a pequena ética, a etiqueta, como a grande ética, a ética aristotélica e assim por diante. Se nós hoje reclamamos da tragédia que está sendo a questão de crianças atacadas pela Zika, na Síria, o problema não é esse. As crianças são assassinadas muito antes de terem qualquer doença. O assassinato de uma criança é a falência da civilização. É o fim da civilização.
Assim como a pedofilia foi eleita por nós como crime tabu por excelência, o assassinato de uma criança é o fim da civilização. Uma civilização que não cuida de suas crianças está em colapso ético total. Neste caso, é mais dramático para mim, que nasci na década de 60, e para todos aqueles que são ou baby boomer, ou imediatamente posteriores, ou seja, de 45 até, para alguns 60, para outros 64, para toda essa geração que hoje, em geral, está no poder. Hoje nós somos, os nascidos pós-40, são os que estão no poder nas universidades, nos tribunais, nas empresas. Esta geração que está mandando, no ponto de vista cronológico, foi formada num sistema completamente diferente do atual. Eu fui treinado com habilidades inúteis, variadas. Insisto sempre isso em palestras, eu tenho em casa um diploma de datilografia. Instituto Universal Brasileiro, eu tenho um diploma de datilografia. Eu tenho na cabeça o mantra SDFG, C cedilha LKJH. Eu fui treinado em datilografia e meu sobrinho mais novo, que nunca fez datilografia, não tem a menor ideia do que seja uma máquina, digita mais rápido do que eu. Eu fui treinado para fazer provas em matriz a álcool. Eu sei usar mimeógrafo. Eu fui treinado em números romanos. Eu tenho muitas habilidades inúteis para um mundo em que é mais importante a distinção do tipo de cabo. Porque se você perguntar a uma senhora de 65 anos, o cabo é HDMI, ela não tem a menor noção de que língua seja essa. Porque toda pessoa de idade fica tentando, metendo o cabo, até achar um que caiba ali. Eu fui treinado para uma coisa que ficou para trás e sou apresentado a essa nova fronteira e em mim se reforça a sensação de crise. Ela é maior entre os mais velhos. Porque a crise provavelmente é também, além de econômica e política, é também psicológica. No sentido de que eu não fui preparado para essa sociedade. Eu não fui preparado para este mundo. Eu sequer consigo ver com clareza quais são as imagens que eu tenho que mandar junto no WhatsApp. Então eu fico botando imagens e mandando. Eu não tenho muita noção, é um sinal de idade. Os jovens colocam o rostinho correto. Eu fico botando aqueles rostinhos, até porque não consigo ver com clareza na tela. Então fico mandando isso. E a gente tem que se adaptar porque nós aprendemos tecnologia com sotaque. E os jovens nasceram falando essa língua. Eu tenho um sobrinho de 5 anos que manipula o tablet com uma e ele é analfabeto, temos um analfabeto na família. Ele ainda é analfabeto, apesar de conseguir ler sílabas, ainda não faz a alfabetização de fato. E ele está com uma habilidade no tablet impressionante. Muito maior, com certeza, que a minha. E essa capacidade vai formá-lo para um outro mundo. E, naturalmente, para valores distintos, porque a crise trouxe à tona esse choque de valores, de sistemas, de contraposições. Que valores são esses? Toda crise obriga a avaliar. No momento que eu estou em crise, numa relação pessoal, num emprego ou num projeto de vida, eu passo a perguntar se aquilo é válido, quais são os fundamentos daquilo e se eu quero levar adiante. Logo, é um momento muito importante. Porque durante a prosperidade ninguém avalia. E aí eu vou dar um significativo ponto para a gente refletir. Todos os escândalos políticos que estão em curso ou morais, todas as questões que vão de filhos extra-casamento de ex-líderes até escândalos em empresas, todos existem há mais de 15 anos. Todos. Só que a prosperidade impedia que nós os víssemos. E nós não víamos isso, porque está funcionando. No momento que parou de funcionar, a administração e a economia se retraiu, respondendo a uma crise mundial, mas também respondendo a ações políticas concretas, nós passamos a questionar.
Passamos a questionar essas coisas. Da mesma forma que Maria Antonieta na França não foi nem um pouco mais alienada que todas as rainhas que vieram antes dela. Porém, ela estava no momento errado. Crise, Revolução Francesa. Suas antecessoras, como a Madame Leszczyńska, que foi a polonesa que casou com Luís XV, ou como a princesa espanhola que casou com Luís XIV, elas foram tão alienadas, tão vazias, como toda a elite da nobreza francesa. Só que era um momento de prosperidade. E a crise do século XVIII fez avaliar, e Antonieta teve a cabeça cortada porque fez como todo mundo fez, mas fez no momento errado. Neste momento de retração da economia chinesa, eu gostaria de saber algumas medidas que ex-presidentes tomariam neste momento. Porque a crise é grande. E ela nos obriga a sair dessa zona de conforto. Essa zona de conforto que é a maior armadilha que o ser humano tem, que é a zona em que eu me acomodo, que é a zona em que eu encontro um lugar que não me causa mais desafios, e todos os seres vivos buscam por natureza a zona de conforto. O ser humano é o único animal que corre por prazer. Os animais só correm para acasalar ou para caçar ou para não serem caçados. O ser humano é aquele que fica correndo em esteiras, olhando para a televisão ou para a parede. Nós buscamos zonas de conforto, e essas zonas de conforto nos agradam, e essas zonas de conforto nos iludem, porque elas produzem nas pessoas a sensação que acabou, a sensação que não precisa fazer mais nada. E aí eu sou desinstalado dessa espécie de sono dogmático, como diria Kant. Nada melhor que um sofá que lhe abrace. Nada melhor. Não sei porque o sofá é ainda mais gostoso que a cama da gente. E comer no sofá, aquilo que enlouquece mães e esposas, é uma delícia. Comer no sofá, pipoca, espalhando um tapete pelo chão de pipocas. Essa é uma zona de conforto. A zona de conforto é aquilo que me agrada e que me impede de agir além. E por isso ela é confortável. Para sair da zona de conforto, é preciso estabelecer uma estratégia. A crise é o principal motor para desinstalar dessas zonas. Estratégia é uma palavra grega que se refere ao líder, ago. Stratos é uma das palavras gregas para exército. É o homem que vai à frente do exército e que pensa, como nesse exemplo que eu estou dando, do dia D, 6 de junho de 44, quando os aliados, ingleses, franceses, canadenses, americanos, tiveram que desembarcar na Normandia para livrá-la da barbárie nazista, a França. Para poder fazer esse desembarque do dia 6 de junho, do dia D, de Doomsday, de dia do juízo, eles tiveram que planejar muito. Recursos, áreas que eles iam atacar, o que fazer em caso de fracasso do primeiro desembarque, como contra-atacar um ataque maciço alemão. Contaram com a sorte de Hitler ser uma capivara militar. Afinal, ele é um cabo que a política tornou chefe. Hitler nunca estudou estratégia e insistia que o desembarque seria em Calais, o ponto mais perto da Inglaterra. E até o fim, Hitler bateu o pé, reforça em Calais. Calais é o lógico. E os aliados desembarcaram na Normandia. Para nossa sorte, Hitler era uma ameba tetraplégica. Com isso, a zona de conforto tem que ser saída dela através de uma racionalidade, no qual eu saiba quais os recursos que eu quero e como eu quero aplicá-los. Porque se eu tivesse recursos infinitos, eu não precisaria de nenhuma estratégia. Bastaria ir fazendo. Quando eu não tenho recursos infinitos, quanto mais limitados eu os tiver, mais eu estabelecerei prioridades. Mais eu estabelecerei essas prioridades. Sair da zona de conforto me obriga à racionalidade estratégica. O que é estratégia? Eu tenho que prever possibilidades. Eu tenho que, por exemplo, diminuir as surpresas possíveis. Quando vai acabar a já escassa verba
em que momento do ano nós ficaremos sem papel. Higiênico, inclusive. Racionalizar o esforço. Fazer o que resta de energia e bens materiais se concentrarem num ponto apenas. Como um médico que lida com acidentado, ele não se preocupa com o pé quebrado, mas com o rompimento do baço. Porque o pé quebrado pode ser tratado dali a um dia. A ruptura do baço vai causar hemorragia interna. Eu tenho que estabelecer o que está sangrando mais. Qual é o ponto essencial? Eu tenho que ter clareza estratégica para saber onde eu vou gastar o pouco que eu tenho. Sem nunca abrir mão que eu quero mais verbas, porque eu quero servir mais, inclusive, a sociedade. Eu vou dar um exemplo a vocês, que eu não sou alpinista e nunca fiz alpinismo, mas subi até 5.000 metros do Himalaia, no chamado posto acampamento de base, para ver os alpinistas. Depois a gente volta no Nepal. Os alpinistas são um exemplo de estratégia, porque os alpinistas têm que levar tudo que vão precisar durante o tempo de subida e descida. Não há nenhuma loja de conveniência no Everest. Se eles esquecerem comida, eles morrem de fome. Se eles não levarem anticongelante, eles não tomam água. Se eles não se aquecerem, eles vão ter gangrena e assim por diante. Os alpinistas são exemplos de estratégia. Eles têm que pensar durante dias e um extra caso alguma coisa caia ou se perca. Os alpinistas têm que traçar uma rota para o Everest, que está entre 8.840 e agora provavelmente 8.850, porque ele ainda está crescendo, porque a Índia ainda está entrando na placa da Ásia. E eles têm que pensar a ida e a volta. Ele tem que pensar isso claramente, como sobreviver a temperaturas que podem chegar a 70 negativos e com vento e falta de oxigênio. Ele tem que pensar tudo isso. Isso eu já sabia. O que eu não sabia ao visitar o Everest de baixo é que quase todos os acidentes fatais, quase todas as mortes de alpinismo ocorrem na volta e não na ida. E eu penso muito nisso agora que eu me aproximo da aposentadoria. Porque o alpinista usou toda a energia para chegar ao topo, e chegou. Mas ele esquece que tem que voltar. E que voltar, inclusive, é tão difícil quanto ir. Aliás, para os ortopedistas, descer uma rampa ou uma escada é mais danoso às articulações que subi-la. Os alpinistas, na proporção de quase 70%, morrem na volta, quando morrem. O Everest não é tão fatal quanto o K2. K2 é a montanha que mais mata no mundo. Então, eles têm que preservar energia para a volta. É aquela coisa básica que as pessoas aprendem numa caminhada. Eu tenho que voltar antes do fim da energia. Eu tenho que saber na praia, se eu estou andando, que eu vou ter que voltar. Logo, eu não posso esperar ficar sem energia. Isto é estratégia. Estratégia pressupõe uma série de medidas pessoais, profissionais, para a volta também. Estratégia pressupõe coisas desde guardar dinheiro pessoalmente, até usar protetor solar. Estratégia pressupõe que, assim como se chega ao mundo de forma cara, um bebê, se sai do mundo de forma cara, a velhice. Velhice e infância são caros. A vida adulta é um pouquinho mais barata. Não? Um pouquinho mais barata que a infância e a velhice. Significa que eu tenho que pensar na descida dos riscos que eu tive na subida e que a estratégia que levou ao apogeu tem que ser uma estratégia também para a descida. Tudo isso é ensinado pela crise e pelo fato de que quem não pensa dessa forma acaba perdendo muita coisa. E aí eu toco num ponto difícil para nós brasileiros desse imenso país. Contardo Caligares, num livro, diz que faltam aos brasileiros as noções que os franceses chamam de goût de l'effort, gosto do esforço. Que nós não gostamos desta dureza do esforço, porque colocamos nossos filhos de classe média para fazerem piano. Eles fazem 6 meses, aí eles cansam. Então vão para o violão. Depois vão para o jazz, sapateado, e assim por diante. E ao final, esse jovem de classe média ou alta terá feito 5 ou 6 instrumentos musicais sem tocar nenhum. Nós não gostamos do gosto e esforço.
E o motivo para tirá-lo, ele não está gostando mais. A cada novo patamar eu tenho que fazer um novo esforço para chegar ao patamar. Quando eu faço aula de inglês, tem um rápido acréscimo. Eu domino um vocabulário básico em poucos meses. E eu chego a um patamar. Para rompê-lo, é preciso mais energia. Por isso que a maior parte das pessoas fica no primeiro patamar. Suficiente para ler o livro de inglês, insuficiente para conversar na rua, na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Eu adoro essa foto, porque ela mostra uma das grandes questões estratégicas da vida e das empresas e de todas as instituições. Porque todas as pessoas olham para o pé direito, belíssimo dessa bailarina, em sapatilha de cetim, e apreciam a graciosidade do voo dela, a leveza do salto, a beleza do arabesque, do pas de deux, e não entende que o preço daquilo é o pé da esquerda, que pé de bailarina é um horror, porque ele é o fruto de um esforço que inclusive dói. Para ela chegar a esse ponto, ela tem este ponto aqui. Para eu tocar violão, eu tenho que passar da fase da pestana, que é um desafio. Para tocar piano, eu vou aprender a clave de Fá. Eu vou aumentar meu conhecimento. Vou ter coisas mais complexas. Para aprender uma língua também. Para crescer profissionalmente, eu tenho que saber que isto é a coisa mais importante de qualquer estratégia. Não existe possibilidade de vitória sem esforço. Eu tenho uma raiva particular quanto às pessoas que dizem que eu tenho facilidade. Desde a escola primária, que eu ainda fiz primária. E diziam assim, nossa, você tem jeito. Eu tenho raiva disso. Porque se eu tivesse jeito, eu não teria precisado ficar tanto sábado, tanto domingo sentado, estudando. Se eu tivesse jeito, eu abriria os livros e naturalmente aquilo entraria. Nossa, você tem muito jeito com línguas. Eu sei. Foram meses indo em janeiro para fora para estudar. Se eu tivesse jeito, eu assistiria um filme e já entenderia com clareza isso. E eu passei a entender que jeito é o nome que os preguiçosos e os vagabundos dão ao esforço alheio. Sorte é a classificação que todo vagabundo diz daquilo que alguém fez por esforço. Nós tendemos a achar que as pessoas têm vocação e eliminamos a ideia do esforço. Eliminamos essa ideia. Tudo é esforço. E esse esforço tende a crescer na descida. Já notei da minha idade há algum tempo em diante que é uma opção. Diante de uma coisa simples como um quindim, há uma opção. 1 minuto de prazer na boca ou o resto da vida no quadril. É uma opção. Eu tenho que fazer uma escolha. Eu quero este prazer agora, que é bom, ou eu quero um outro prazer. Eu tenho que fazer opções a todo instante. Se eu quero estudar, eu vou ter que abrir mão de algum lazer. Se eu quero fazer um curso à noite de pós-graduação ou de graduação, eu vou ter que fazer um sacrifício brutal, que é ir cedo para o trabalho e sair da faculdade perto das 11 horas. Este é um esforço brutal, é cansativo. Você chega no sábado, catatônico. Não consegue sair da cama, só geme, murmura, porque a semana foi estressante. A faculdade já é um esforço, trabalho é um esforço, juntar os dois é um esforço titânico. Se eu quero aprender língua, se eu quero aprender a pintar, se eu quero qualquer coisa, eu preciso deste esforço. E nós temos uma dificuldade enorme em conceber este esforço. E traduzimos isso como jeito, sorte, quando não acusamos de manipulação e assim por diante. Todo ato de construir, todo ato de elaborar, de erigir, é um ato de pedra a pedra, no qual a pedra seguinte só pode se apoiar na anterior. Não existe telhado simpático sem um alicerce sólido. Essa metáfora significa que todo fruto que eu possa colher, inclusive a partir da vida adulta, representou uma série de esforços na origem. E eu posso colhê-los depois. É preciso enfatizar, especialmente nesse país, que tudo é fruto desse esforço. Que ninguém é rico por aquilo que ganha, mas como dizem alguns economistas,
As pessoas são ricas por aquilo que gastam. Que uma pessoa pode ganhar muito dinheiro e viver no Serasa. E outra pode ganhar muito menos e acumular todo mês. Conheci há pouco um latifundiário em Mato Grosso do Sul, que citou um número impressionante da sua fazenda, e me disse que foi comprando hectare por hectare. Cada vez que sobrava um dinheirinho, ele comprava mais um hectare. E passou de um sítio a um latifúndio. Eu não estou fazendo aquela conversa que empresas adoram, que vocês devem amar o que fazem para diminuir a pressão trabalhista. Esse é um papo que a empresa adora. É preciso vestir a camiseta da empresa, ou seja, aceitem ser explorados ao máximo e não reclamem. Isso é anestesia social. Nós devemos sempre protestar por aquilo que é justo. Mas devemos escolher causas que são justas. Não devemos brigar por causas menores. Tem pouca coisa que vale a pena brigar na vida, muito pouca. Mas essas devem ser alvo de briga. Maquiavel definiu no século XVI que a estratégia de uma vida ou de um Estado é formada pela junção de dois valores complementares e opostos. O conjunto das minhas habilidades, que em italiano se intitula virtù, conjunto das minhas técnicas, conhecimentos e destrezas, e aquilo que eu não controlo, aquilo que chamaríamos de sorte ou azar, que Maquiavel denomina simplesmente pela palavra clássica fortuna. Fortuna no sentido de acidente. Todos os fatalistas enfatizam fortuna. Todos os fatalistas repetem aquela frase de homem do deserto, de beduíno, maktub. Estava escrito. Tinha que ser, era minha hora. Todos os fatalistas pegam o segundo elemento. Toda a teologia do empreendedorismo enfatiza o primeiro elemento. Você pode tudo, basta pensar. Eu também tenho raiva dessa frase. Tem uma autora que eu li num livro, que ela conta um segredo no livro. Se você pensar, acontece. Eu tenho vontade de empurrá-la de um prédio e dizer, agora voa. Voa, mas pensa com firmeza que você pode voar. Né? Eu tenho limites, aliás, Newton dá vários. Dá vários limites. Eu não posso tudo. Achar que o meu pensamento cria tudo é um pensamento esquizofrênico. A esquizofrenia é uma doença muito grave e muito angustiante para a pessoa e para a família. Então, eu vou traduzir isso num gráfico que eu gosto muito, simbolicamente colocando no eixo Y tudo aquilo que foge ao meu controle. Tudo aquilo que eu não posso interferir, como uma turbulência no avião. E vou colocar no elemento X tudo aquilo que depende da minha vontade, do campo volitivo, do campo da vontade. E eu vou definir que a vida de uma pessoa, ou a ação de um tribunal, ou o esforço de um país, é sempre uma curva tensa entre o que eu não controlo e o que eu procuro controlar. Quanto mais eu for estratégico e planejador das coisas, mais eu vou tender à horizontal. Quanto mais eu deixar a vida me levar, a vida leva eu vou ser vertical. E a vida vai levando, em geral, para o buraco, mas ela vai levando. Diariamente eu tenho que enfrentar um desafio que é a adversidade dos outros, aquele que Sartre define como nosso inferno. O inferno são os outros, a meteorologia e outros problemas. Eu sou um especialista em aviões, por vários motivos, por pegar muito, e é uma das coisas que eu mais faço, é aconselhar pessoas durante crises do avião. Uma senhora há pouco tempo, que o avião deu uma queda brusca para Ribeirão, ela gritou, minha Nossa Senhora Aparecida, só a senhora, padroeira da aviação, Nossa Senhora de Loreto. A senhora tem que ir no departamento correto, porque senão o atendimento esbarra, né? Vai o ofício para Nossa Senhora Aparecida, ela lê. Ela disse, não, meu filho, isso aqui tem que carimbar lá no protocolo primeiro, é para Nossa Senhora de Loreto. Então, vocês já sabem quem é devoto de santos, Nossa Senhora de Loreto é a da aviação. Há mais tempo, eu contei até num café filosófico, eu vivi a primeira experiência de arremetida. Ele tenta pousar em Congonhas e não consegue. É o maior teste para a força do seu esfíncter que você pode viver.
É um teste dramático. Dramático. É preciso muita hombridade para manter tudo, né, intacto. Mas eu disfarçava lendo, fazendo de conta que não estava acontecendo. E a senhora do meu lado fazia sinal da cruz um atrás do outro. Quando o avião estabiliza e você acabou de sobrevoar aquela área que um avião da TAM tentou o mesmo e não conseguiu, tem mais essa ainda, você sente que não foi dessa vez, e a mulher olhou para mim e disse, o senhor não reza? Eu disse, olha, a senhora já rezou. A área mínima de proteção tem que me incluir, né? Estou na fila 3F, ela está na 3D, na cadeira 3D, é óbvio que Deus não vai ficar segurando no céu uma cadeira. E se for, eu agarro a cadeira dela. Eu não controlo tudo. Aliás, eu controlo uma quantidade muito limitada de coisas, mas eu controlo. As pessoas são diferentes porque sorte e azar ocorre a todos. Mas a virtude varia de pessoa para pessoa. O que elas fazem com o azar e o que elas fazem com a sorte varia de pessoa para pessoa. No ano passado, dia 4 de julho do ano passado, eu cumpri um velho desejo e comprei o carro que eu vinha sonhando há muitos anos. Poucas mulheres entendem a alegria do cheiro de um carro novo. É uma das melhores experiências da vida. Você fica passando a mão, é uma coisa erótica, você fica passando a mão no painel, chama amigos para que eles o invejem, e aí você apresenta o carro. Dia 4 de julho, feliz com o meu carro. Dia 7 de julho, 3 dias depois, um taxista entrou nele com toda a força. E eu parado no sinal, perto da estação Terminal Barra Funda, o taxista avançou no farol vermelho e entrou no meu carro com toda a força. Isso é fortuna. Eu não posso controlar a loucura dos motoristas. Isso é fortuna. Mas a virtude é a próxima decisão. O taxista fugiu. Estava errado e não devia ter seguro. Eu poderia ter ido atrás dele, velozes e furiosos, em plena noite, nas ruas de São Paulo. A chance de terminar a meu favor era muito baixa. O que eu faria? Jogaria meu carro em cima dele? Chamaria para briga? Eu não sabia quem ele era. As chances são em aberto. O que eu faria neste caso? Eu decidi não correr atrás dele e assumir um prejuízo grande, psicológico e material. Isto é virtude. Como eu interajo com as ações da fortuna, é virtude. Alguém me desafia, alguém me xinga, alguém me insulta na rua ou no trabalho, isto vai ter que esperar de mim uma reação que dialoga com a virtude. Eu já disse em público, já gravei isso também, citando os filósofos estoicos como Marco Aurélio, especialmente seu livro Meditações, que a partir do capítulo 2 estabelece quem pode tirar a minha paz. Esse é o típico estoicismo. Eu penso nos xingamentos de trânsito. Quando alguém me xinga, e só há 2 xingamentos em São Paulo, não sei se em Goiânia há mais. Um envolve minha mãe e outro envolve uma suposta preferência sexual minha. Quando eu recebo esses 2 xingamentos, acompanhados do dedo médio em riste, eu sou obrigado a refletir. Acusam a minha mãe de vender favores mediante remuneração. Tem 2 hipóteses, ou sim, ou não. Olhando minha mãe nas fotos, e a sua cara, ela foi obviamente fiel. Ela não tem aquele brilho da pele, aquele sorriso, aquela clareza de satisfação. Ela realmente foi mulher de um único homem a vida inteira. Tem aquela cara fechada, triste, da fidelidade de uma mulher honesta. Né? Hoje, certamente, minha mãe não faz nada disso. Então, eles podem estar errados, porque minha mãe não foi. E se ele estivesse certo? Eu poderia dizer a este outro motorista, por quê? Você conheceu mamãe, mas era tanta gente naquela casa que eu não lembro. Ou eu sou filho desta mulher ou não sou. E nos 2 casos não há ofensa. Vamos ao exame da segunda ofensa. Fui acusado de exercer uma atividade sexual não dominante. Há 2 hipóteses.
que eu burn the donut, ou não. E veja, não é um xingamento, porque escolha sexual nunca é um xingamento. Faz parte da liberdade das pessoas. Se eu sou uma pessoa que não exerce aquilo que me acusam, até porque não é um xingamento, eu digo para ele simplesmente, não, você está enganado, eu sou hétero. Que não é uma virtude, é apenas uma questão. E eu posso, pelo contrário, ser essa pessoa e dizer, nossa, nós já nos conhecemos, eu não lembro bem do seu rosto, mas é que eu via só mais a fronha, então eu não guardei todos os rostos, né? Tudo bem. Nos dois casos, sendo eu straight or gay, que não é um problema, ele não me ofende. Porque não é uma ofensa falar daquilo que eu sou. Como um aluno que bateu a porta na minha cara uma vez ao receber uma prova e disse, seu careca. Eu disse, parabéns, você vê, né? Isso é a visão é um dom maravilhoso, gente. Tanta gente não vê. Não vê. Ontem eu estava autografando um livro em São Paulo e a pessoa que recebeu, nossa, sua letra é feia. Devia ser alguém do meu estado. Esse tipo de sinceridade é muito gauchesca, né? Sabem que a diferença entre o pinheiro e o gaúcho é que o pinheiro leva 30 anos para ficar grosso, né? Então, tipicamente do meu estado. Eu contei aqui para as colegas da escola judicial que fizemos uma reunião da turma de formandos e uma colega minha gaúcha, que não me via há 30 anos, disse, mas bah, como tu envelheceste, cara. É bom, né? É simpático ouvir isso. Eu respondi como paulista refinado, já você continua a mesma, né? Você é mais paulista, a mesma vaca que era antes, né? Bem, só posso me ofender numa condição estratégica, é concordar com a ofensa. Só posso me ofender se a pessoa ao dizer aquilo tocou num ponto que me dói e que eu não aceito. E aí o problema não é da pessoa, ele é meu. Os budistas lembram que quando eu atiro uma ofensa em alguém, é uma brasa viva, que pode queimar ou não a pessoa. Mas em 100% dos casos, queima a mão de quem atira. A ofensa nunca é uma ofensa para mim. É sempre uma ofensa minha. Ou como lembram os psicanalistas, qualquer homofobia é sempre o choque entre dois homossexuais. Um que exerce a sua opção e outro que não consegue exercê-la. E a odeia vista no outro. Porque um homem hétero adoraria que todos os homens fossem gays, para que seu mercado se ampliasse. E, enfim, ele se tornasse uma pessoa gostosa por número, por matemática, por falta de opção. Porque, como lembra Nelson Rodrigues, quando uma mulher feia é fiel ao marido, não é mérito. Quando ela é bonita e é fiel ao marido, é mérito, porque a primeira é a escolha dos homens e a segunda é a escolha dela mesma. Os fatos aleatórios não podem ser controlados. E acima de tudo, porque não apenas o mundo, mas eu também erramos. E erramos bastante. Sabedoria é aquilo que sucede às pessoas depois que elas erram sistematicamente. Depois de errar muito, nós atingimos a sabedoria. Às vezes pode ser uma sabedoria cínica, que é o caso do rei da soja, Olacir Moraes, que é acompanhada de uma modelo de 18 anos, ele com 70, foi questionado por uma pessoa que ele disse, o senhor não entende que ela está com o senhor por interesse? E ele tinha uma sabedoria cínica, eu sou milionário, uma de 70 anos também estaria por interesse, eu prefiro de 18. É uma sabedoria cínica, mas é uma sabedoria. É uma pessoa que sabe o que quer e quanto quer pagar por aquilo que quer. É a junção de duas necessidades. Um em busca de algumas coisas, outra em busca do CPF. Mas é uma junção de duas necessidades. O erro é fundamental. O erro é uma das coisas mais fundamentais em todos os casos. Nós dizíamos em tradicional interpretação de textos jurídicos, como o Código de Justiniano, e a partir principalmente da imersão de novas traduções, que no contraditório está o começo da justiça. O contraditório é o início da justiça, porque o contraditório é quando, provavelmente, um lado acusa o outro de erro, ou de visão equivocada.
O contraditório é fundamental e o erro é fundamental, porque ele que me define como pessoa. O erro é uma das coisas mais importantes que eu posso fazer. É com o erro que eu chego à possibilidade de um acerto maior. E quando eu volto àquela palavra do Gênesis, errar é humano, eu vou dar um exemplo que meu colega Cortella dá num texto, quando ele nos lembra que nós andamos desde 1 ano de vida, provavelmente, e que nós treinamos a andar diariamente há 30, 40, 50 anos diariamente e tropeçamos. Não há nada na vida que eu treine tanto quanto andar, e eu erro. Quer dizer, não adianta. Errar é humano. Errar é absolutamente humano. Absolutamente humano. E o erro é central. Para que eu defina, por exemplo, que eu tenho que ter objetivos, e um dos objetivos mais fortes da vida é estabelecer um plano de trabalho, porque não há nada pior que uma pessoa inútil. E por trabalho eu entendo qualquer trabalho, inclusive voluntariado social. Não há nada pior que uma pessoa que não tem nada para fazer. Trabalho define meu limite da ética, trabalho define negociação, trabalho define uma carreira que me estabelece. E como eu já disse uma vez, é a frase de um colega meu da Unicamp, quando eu reclamei do excesso de coisas na chefia do departamento, ele me disse: Leandro, todo mundo enche o saco. Família enche o saco. Vizinhos enche o saco. Reunião de condomínio é um monumento à encheção de saco. Patrão enche o saco e paga. Patrão é bom. Isso mudou minha vida. Eu pensei que a maior parte das pessoas enche meu saco e tira dinheiro da minha carteira. E o patrão é o único que enche e coloca. Patrão é o melhor enchedor de saco de todos. Por quê? Estabelecer uma carreira é negociar permanentemente. Quando eu estou trabalhando, eu tenho que negociar. Essa negociação vai desde a temperatura do ar-condicionado, dividindo homens e mulheres em 2 grupos inconciliáveis, até ruídos, sons, maneira de comer, capacidade de se comportar numa reunião, negociação. E eu só consigo negociar quando meu narciso está mais ou menos equilibrado. Negociação é uma arte. E as pessoas sentem o impulso de dar opinião permanentemente. Nesta era de comunicação fácil, um conselho: não deem tão facilmente. Entendam isso como centrado na opinião. Vocês podem dar. Pertence a vocês. É livre, mas queiram saber se a outra pessoa quer receber. Ou se é algo significativo. Negociação é fundamental. E negociação é uma arte. E as pessoas que negociam melhor são mais felizes e mais eficazes no trabalho. Valores são constituídos inicialmente pela família. Ainda que nós tenhamos ladrões tradicionais de famílias muito bem constituídas, o valor é constituído pela primeira noção de certo e errado dado pelos pais na infância. E aqui vem um problema nosso. Em função de nós não queremos traumatizar filhos, nós estamos com dificuldade de deixar claro valores e sanções sobre estes valores. Hoje é inaceitável violência física e até prevista como um delito. Porém, há coisas muito mais fortes que eu posso fazer com um filho do que bater nele. É tirar a senha do Wi-Fi, por exemplo. Isso é de uma violência enorme. Trocar a senha e não dá-la. Isto, ele vai preferir um tapa. Dá para negociar um tapa? Há coisas que eu posso fazer para que, como diz Aristóteles, ninguém nasce com valores morais. Eles não são inatos, ao contrário do que acreditava Platão. Tem que ser ensinados. E como os pais não querem traumatizar, eles estão evitando educar. É preciso educar. É preciso educar, e educar é, do ponto de vista freudiano, estabelecer pequenos traumas superáveis. O que é um trauma superável? Meti o dedo na tomada, levei choque, eu aprendi. Eu fui educado que eu não devo meter o dedo na tomada. Cabe aos pais supervisionar a quantidade e a intensidade desses traumas, porque alguns são insuperáveis. Cuidar dos seus filhos, mas transmitir valores. Uma família constituída é aquela onde há atritos,
Mas é inadmissível, e eu acho isso o fim do mundo, que numa família, uma criança de 4 ou 6 anos decida coisas, decida férias, decida restaurante. Uma criança de 6 anos decidindo restaurante tem uma carreira política pela frente fabulosa. Porque literalmente ele é centrado no seu mundo e não negocia. Um pai que protege o filho mimando está criando um imbecil. E um imbecil desagradável no futuro. O mimo é a pior de todas as ações que se pode fazer com uma criança. Porque eu estou destruindo o futuro dele. Quem ama, educa. Quem ama, estabelece limites. Quem ama, ensina às pessoas que elas não são únicas nem centralizadas, que há outros no planeta. E nós somos um país que cada vez mais tem dificuldade em ver isso. A crise traz isso à tona de novo. Quais são meus limites? De novo, e sempre usando uma imagem renascentista, a perspectiva. Qual é o ponto que eu vejo mais profundamente? Na década de 70, quando ocorreu a crise do petróleo, a partir da guerra de Yom Kippur, 73, quando a OPEP disparou o preço do petróleo, na maior disparada que houve toda, que foram os 2 choques da década de 70, o governo brasileiro, então liderado pelo nosso único presidente luterano, Ernesto Geisel, tinha diante de si a seguinte questão: paraliso todas as obras de infraestrutura, como o metrô de São Paulo e Rio, como Itaipu, como o projeto de Angra dos Reis. Ele decidiu que não, porque a crise passaria e aquilo seria necessário. Claro que tivemos um aumento de endividamento, mas a visão estratégica pode ser essa: aumentar o meu esforço, porque a crise passa e as pessoas não. A crise passa. E vai haver um momento que eu vou precisar olhar além da crise. Eu aprendi assim que eu entrei na USP a pós-graduação, com a minha orientadora, uma coisa muito estarrecedora para mim, quando ela me contou que, como ela, militante de um grupo de extrema esquerda na década de 60, foi presa, presídio de Tiradentes, foi torturada. E o torturador chegava todos os dias, queimava, dava uns tapas, dava uns choques, fazia aquelas perguntas: quem matou Joana d'Arc, né? Quem tentou, fazia as perguntas e ia embora. Era um hábito. E depois de 3 meses mudou o torturador. E ela disse que nunca sentiu tanto medo na vida dela, porque ela não sabia o que o outro iria fazer. E eu concluí que até torturador cria zona de conforto. Até quem me machuca, se for da mesma maneira, cria zona de conforto. Até a infelicidade vicia as pessoas. Porque ser infeliz tira a minha responsabilidade da vida. São as pessoas que reclamam sem parar. E sentem uma profunda alegria nessa reclamação. Perspectiva, nessa que é talvez a foto mais cafona que alguém pode fazer. A perspectiva muda por completo dependendo do ângulo que eu tiro a fotografia. A Torre de Pisa ou Taj Mahal, outro exemplo de cafonice insuperável. A Torre de Pisa ou Taj Mahal, pegar a cúpula do monumento do Shah Jahan, do imperador que fez o Taj Mahal, é um exemplo de como eu posso mudar as questões de tamanho a partir do ponto que eu as olho. Aqueles que desistem durante a crise decidiram que ela será permanente. E esta é uma decisão pessoal. Só que o fazem provavelmente por preguiça e covardia. Porque não querem um esforço. E vão dizer a vocês que não é preciso fazer muito, que aqui nada dá certo. Aqui tem coisas que deram muito certo e aqui tem coisas que fracassaram. A perspectiva pode me trazer uma conclusão fundamental, que se é impossível para o ser humano um estado permanente de felicidade, não nos pertence essa capacidade. A felicidade é feita de espasmos momentâneos e de um sentimento mais ou menos generalizado, se eu acho que a minha vida vale ou não a pena. A perspectiva da felicidade é o que está à frente. E essa perspectiva depende exclusivamente de pessoas. Não depende de signo astrológico. Não depende de sangue. As pessoas dizem: eu tenho sangue italiano, então eu falo alto.
Sangue, gente, tem A, B e O, só. Que é a mostra como argumento racista é de imbecilidade brutal. O sangue humano é de 4 tipos, positivo e negativo, e ninguém tem sangue italiano, ou alemão, ou negro. Todo mundo tem sangue humano, exclusivamente sangue humano. A perspectiva me dá a possibilidade de eu não atribuir a terceiros os resultados. Você engordou, é tireoide, eu tenho tireoide. Toda a humanidade tem tireoide. Alguns extraem, mas toda a humanidade tem tireoide. A gente é de ossos pesados. Eu não sei, eu como uma alface engordei 4 quilos. Impossível fisicamente. Massa não pode se multiplicar espontaneamente. A teoria da geração espontânea foi derrubada há muito tempo. Só há uma maneira de engordar, colocando mais calorias do que eu gasto, só. Mas eu quero. O meu esporte é sumô. Eu quero isso, né? Esse é o meu destino. Não tem problema. Fujam do padrão, fujam da ditadura da magreza, mas tenham consciência que ser gordo, magro, atlético ou qualquer outra coisa é uma escolha. É uma escolha pessoal e diária. Me perguntaram no meu grupo de fanpage do Face qual era o segredo de ler tanto. E aí eu ensinei esse segredo que eu só revelo em tribunais. Porque eu acho que espalhar torna vulgar isso, né? Então revelo para um padrão alto como o de vocês. O segredo é o seguinte: você senta, abre o livro e lê. É um segredo muito especial que eu levei décadas para entender. Quando eu tenho que ler, eu sento, abro o livro e leio. Se eu não ler, o livro não se lê. E quanto eu vou conseguir ler? Quanto mais vezes eu abrir o livro, sentar e ler. Há momentos que eu estarei mais ligado ao texto e menos ligado. Me perguntam, como é que você vai à academia às 5h30 da manhã? Eu faço assim, eu levanto, eu saio da cama, eu ponho roupa, pego o carro e encontro meu personal às 5h30. É um segredo brutal. Não? É assim que eu vou. É uma coisa que pouca gente descobriu, esse método revolucionário. Que tudo o que eu fizer nessa vida, especialmente em momentos de crise, é uma decisão. E eu sou o senhor do meu destino. Eu tenho que ouvir essas coisas e não posso redarguir, porque algumas pessoas são frágeis. Sabe por que você fala assim bem? Porque você é de aquário. Eu quero matar alguém que diz uma coisa dessas. Né? Você é signo de ar. Né? É ótimo, né? É ótimo isso, né? Aí você é muito tímida, câncer, coitado, é família, chora em inauguração do supermercado. Mas esse seu gênio ciumento, escorpião é água, ciumento, você é muito avarento, cara, é touro, taurino, para abrir a mão, né? É uma coisa. Né? Gente, tomar um modelo de céu da Suméria fixo, como um dado científico no século XXI, pensamento mágico é divertido, mas nós temos que colocar o unicórnio dourado, a cuca e o boitatá no campo que eles merecem. Não? O pensamento mágico é fabuloso para definir a humanidade, mas é um pensamento mágico. Chega o ano novo e eu vou colocar roupa de baixo vermelha para encontrar amor. O que você encontra na vida com uma cueca vermelha, gente? Tentem pensar. E que Exu você se torna com uma cueca vermelha. Eu vou colocar amarelo, vou colocar uma cueca amarela porque é dinheiro. Dinheiro. Pense o que eu consigo com cueca amarela. Imaginem a cena da cueca amarela. Lingerie até talvez possa, mas a cueca é indescritivelmente ruim. O que significa isso? Eu vou ganhar dinheiro se eu ganhá-lo. Eu vou encontrar o amor se eu for atrás e tentar. E talvez se eu não encontre, o problema não seja do amor, mas de mim. Eu vou conseguir as coisas no momento que eu fizer, comendo ou não lentilha, botando cueca vermelha ou não, pulando 7 ondinhas ou não. O ano não será regido pela magia, mas o ano será regido por aquilo que eu fizer. É uma das coisas mais revolucionárias do mundo, decidir-se senhor da sua vida, dono da sua carreira, gerador de parte daquilo que é sua família,
gestor de tudo que passa por você, e ao final, o resultado é exatamente a liberdade diante da sua biografia. Para não ter que acusar que foi um momento... Você não prosperou. Era um momento muito difícil no Brasil. Tem gente que está enriquecendo neste momento. E tem gente que está indo à falência, inclusive no momento de prosperidade. Ah, mas era muito difícil. Tem gente que está estudando agora. E tem gente que não está estudando. Tem gente que está pensando coisas. E tem gente que está sem fazer nada. Tudo depende de mim até um ponto. De novo a fortuna. Se o avião cair, não importa o pensamento positivo que eu tiver. Aí é Newton, não é pensamento. Eu vou cair. Eu vou cair. O lado bom, como eu dizia pela manhã cedo a desembargadora, é que não há paraplegia em acidente aéreo. Nenhuma pessoa perde os movimentos após um acidente aéreo. Ao final, o que eu consigo, se eu seguir estes preceitos e conselhos, é de fato transformar a crise em oportunidade. É de fato fazer deste momento um salto seguinte. De fato investir no futuro. É isso que eu tenho perseguido insistentemente a minha vida inteira. Onde eu posso melhorar. Onde eu quero melhorar. E cada vez mais consciente de uma coisa que eu não sabia na juventude. A energia decai a partir de uma idade. E vai decaindo numa proporção geométrica. Ela decai muito. Logo, eu tenho que ter algumas coisas acumuladas antes. Porque eu não conseguirei fazer isso no fim. Eu tenho que me preparar e saber de cada fase uma fase nova e um desafio novo. Experiências novas. Sair da minha zona de conforto. Porque nada mais tedioso que alguém que se repete. Infinitamente. E parar de culpar esposa, filhos, governo Dilma, chefe, políticos, momento econômico, por fracassos ou por sucesso. O governo sempre fará o que lhe cabe fazer. Extrair o máximo do meu dinheiro e não fazer nada de útil com ele. Essa é a função desde que surgiu o Estado a partir de 3.200 a.C. Sempre fará isso. Porque, como disse Maquiavel, a lógica do poder é o poder, não é o bem-estar comum. É claro que eu vou lutar por um governo de bem-estar comum e ético. E vou lutar, e meu filho lutará, e meus netos lutarão. Ao final, se eu consigo fazer essas coisas, o prêmio pode ser uma vida que vale a pena. Felicidade ou infelicidade não é um acidente. A não ser que eu sofra de depressão grave e precise de medicação, e é uma doença grave, que ocorre a gente às vezes que trabalha muito, e alguns que não trabalham muito, mas é uma doença grave. Acabei de ler um livro sobre isso, o Demônio do Meio-Dia. É uma doença grave. Mas tirando esses casos que podem ser tratados de depressão, felicidade é uma escolha. O que eu realmente quero? Quem eu quero ter ao meu lado? Quais são as pessoas realmente significativas? Quais são meus objetivos? Quanto eu quero a cada década de vida ter como amigo, como projeto profissional, como bens ou como experiência de vida? Quais os pontos que eu vou cuidar e quais os pontos que eu vou largar? Quais as pessoas que eu vou enfatizar e quais as que eu vou me afastar? E quais são as experiências de fato que são significativas? Respondendo isso, eu respondo a frase que fundou a filosofia ocidental, com Sócrates: conhece a ti mesmo. Essa frase fundante estabelece isso. E este é um acréscimo enorme na vida da gente. É relativamente simples, mas cumprir isso leva a vida toda. É relativamente simples. Como é que alguém fala tão bem inglês? Como é que fulano tem um corpo tão bom? Por que cicrano tem um carro tão bom? Por que naquela família as festas são tão legais e na minha nem tanto? Porque alguém fez. Porque alguém agiu. Então, ao invés de se refugiar no ressentimento e na inveja, ampare-se na ação. Ampare-se na decisão. Isto é absolutamente prático. A autoajuda diz que se você fizer X e Y, o resultado é garantido. A filosofia diz que não tem nenhuma garantia para absolutamente nada. Isto é uma verdade. Mas não fazer é ainda mais doloroso do que entregar os pontos. É mais derrotado ainda
o ser do que aquele que luta. Então, é preciso fazer essas coisas. E a diferença é visível. Olhem para quem deu certo no sentido estrito da palavra. Não estou falando de bens materiais. Até pode incluir bens materiais. Olhem para quem deu certo. Atrás dessa pessoa existe estratégia. Existe uma estratégia de vida. E pode se dar certo como uma boa mãe de família. Pode se dar certo como um bom jardineiro. Pode se dar certo como um bom funcionário. Não estou falando de êxito financeiro só. Mas atrás tem uma estratégia. O prêmio da estratégia bem feita, insistida e realizada chama-se felicidade. Esta é a vida que vale a pena ser vivida. Crise, sim. Esta crise vai passar. Ouçam o tio. Vai passar. Porque crise funciona como doença. Tem duas hipóteses. Ou a doença passa ou eu passo. Nos dois casos é irrelevante focar na doença. Porque ou eu morrerei ou eu me curarei. A crise ou levará todo mundo para o fundo do buraco e nós desapareceremos, ou nós vamos superá-la. E aí teremos uma onda de prosperidade. E depois disso, mais uma crise. Depois mais outra crise, talvez pior. Nós teremos agora uma sucessão de períodos. O que eu vou fazer com isso? Perspectiva é olhar longe para isso, estabelecer meta, avaliar, pensar o erro, diminuir meu narciso e usar protetor solar. Sempre. Porque independente do futuro, melanoma sempre é uma coisa muito difícil. Era isso que eu queria dizer a vocês nessa linda manhã em Goiânia. Muito obrigado pela atenção generosa de todos. Muito obrigado. Obrigado. Bom, nós convidamos aqui à frente, agradecemos ao Dr. Leandro Carnal por sua notável palestra e convidamos aqui à frente a desembargadora, a excelentíssima desembargadora Cátia Maria Bontempo de Albuquerque, diretora da Escola Judicial da 18ª Região, para fazer a entrega do certificado de participação ao nosso palestrante, Dr. Leandro Carnal. Speechless, sem palavras, até como forma de gratidão, de agradecer o que o senhor fez conosco nesta manhã. O senhor começou falando de perspectiva, o senhor encerrou falando com perspectiva. A única certeza que eu carrego é que eu tenho certeza que o senhor desafiou cada um de nós aqui. É uma palestra dentro da nossa luta diária, atípica daquilo que nós estamos acostumados a fazer. Eu acho que é o que nós estamos precisando, que o senhor desafiou pensamentos. E eu prefiro pensar se não é que o senhor abriu muito livro, sentou e leu. Vou acreditar que o senhor é de Aquário. Exatamente. Vou acreditar Signo que o senhor leva jeito para a coisa. Leva jeito. Para nos agradecer. Desde lá do primário. Entendeu tudo. Tudo, absolutamente. Entendi que o senhor é de Aquário, que o senhor leva jeito para a coisa. Não que o senhor estudou tanto para chegar nesse momento aqui. Eu quero só dar o certificado para o senhor e entregar para o senhor levar para a sua casa um livro de uma artista nossa, a Goiandira do Couto. Eu espero que o senhor leve com carinho de uma manhã que o senhor fez a gente, desafiou, que a gente pensasse e nos ajudasse a trilhar o caminho, e nós vamos trilhar de superação da crise com essa nova perspectiva de saber onde e como nós devemos chegar lá. Muito, muito obrigada. Eu é que agradeço. Viu? Obrigado. Obrigado, desembargador. Obrigado. Ótimo. Obrigado. Aqui. Essa é por Orkut aqui. Encerramos aqui o evento de abertura do ano letivo da Escola Judicial da 18ª Região. Mais uma vez agradecemos a presença de todos. Tenham todos uma ótima tarde.